não podemos deixar isso em paz antes de encontrarmos o registro de fato. A única coisa que quero alcançar é retomar a busca, pelo bem das famílias que ficaram para trás. E eles finalmente fizeram isso. Uma nova busca pode em breve resolver um dos maiores mistérios da aviação, um enigma que perdura por 10 anos. Após 11 anos do desaparecimento e quase 7 anos do fim das últimas buscas organizadas, as tentativas de encontrar o voo MH370 da Malaysia Airlines recomeçaram. Mas por que agora? O que fez as autoridades malaias darem o sinal verde para uma nova busca? E talvez mais importante, como é que a empresa por trás da busca parece tão confiante que concordou em fazer isso em uma base de não encontrar, não cobrar? Fique ligado. Muitos dos eventos e desenvolvimentos que abordo neste canal são para pessoas com algum interesse em aviação. Mas o mistério e a tragédia por trás do desaparecimento do voo MH370 da Malaysian Airlines superam quase todas as barreiras de interesse. Agora, neste vídeo, não vou me aprofundar em todos os detalhes por trás do desaparecimento, pois já fiz isso no canal Mentor Pilot. Mas para fins de clareza, precisarei abordar alguns dos fatos mais básicos da história. Tudo começou em 7 de março de 2014, quando o voo MH370 da Malaysian Airlines partiu de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China. A aeronave decolou com 239 pessoas a bordo, subindo normalmente para a altitude de cruzeiro, voando para o norte pela Malásia em direção ao Vietnã. Ainda há incertezas sobre o que aconteceu a seguir, mas evidências do relatório final e outros estudos sugerem que não foi um acidente. Em vez disso, provavelmente estamos olhando para algum tipo de ato deliberado por alguém a bordo, alguém que então potencialmente continuou realizando essas ações por várias horas após o desaparecimento final do avião do radar. Temos muitas razões para acreditar nisso. Por exemplo, quando o MH370 passou pelo ponto de referência IGARI, seu transponder, que ajuda o controlador de tráfego aéreo a ver e identificar a aeronave, foi desligado. E sabemos que o sinal não foi apenas perdido. Alguém deve ter desligado manualmente, porque por cerca de 37 segundos, antes de desaparecer completamente, o transponder parou de transmitir informações de altitude, mas ainda estava funcionando. A única maneira plausível para isso acontecer é se alguém moveu o botão do transponder para a posição de altitude desligada, em vez de girá-lo totalmente para o modo de espera. Logo após, a aeronave fez uma curva acentuada à esquerda, tão íngreme que as simulações da Boeing indicaram que foi feita sem o piloto automático, pois este não teria permitido um ângulo de inclinação tão acentuado. E o local onde tudo isso aconteceu também é altamente suspeito. Essa curva foi feita logo após a aeronave ser entregue a um controlador vietnamita, que nunca mais foi contatado por ela. O desvio entre as regiões de controle de tráfego aéreo de dois países atrasou significativamente a detecção do desaparecimento da aeronave. Além disso, a agudeza dessa curva à esquerda também significou que a aeronave evitou a zona de identificação de defesa aérea da Tailândia, que estava situada muito perto daquela mesma região. Se a aeronave tivesse entrado nessa zona sem um plano de voo válido, teria chamado a atenção dos controladores de tráfego aéreo militares da Tailândia, que poderiam rastreá-la por radar primário. Mas com essa curva apertada, o avião evitou o ADI, como dito, e se algum controlador militar ainda tivesse notado, pareceria apenas como outro avião de linha aérea partindo e provavelmente voltando para o aeroporto de partida por algum motivo, sabe? Um desvio normal. Isso indica que quem controlava conhecia profundamente o espaço aéreo da região e como o controlador de tráfego aéreo atuaria nesse horário da noite. Mas o maior fator que aponta para uma ação deliberada envolve as comunicações via satélite da aeronave através de um sistema chamado Sistema de Endereçamento e Relatório de Comunicações de Aeronaves, ou ACAR.
Enquanto a aeronave voava silenciosamente de volta sobre a Malásia, uma estação terrestre tentou enviar uma mensagem ACARS rotineira. Porém, esse sinal nunca foi reconhecido, sugerindo que o sistema de bordo da aeronave estava inoperante. Agora, se o ACARS simplesmente falhou em receber a mensagem, a ligação com o satélite ainda ocorreria e comunicaria o fato de que o ACARS não estava funcionando. E se alguém tivesse desligado manualmente o ACARS do cockpit do avião, então esse registro também teria sido registrado no arquivo de log. Sem qualquer mensagem desse tipo, a única maneira de o sinal não ser respondido seria uma falha de energia na aeronave. Cerca de 20 minutos após a mensagem ACARS não respondida, o SATCOM acordou novamente e enviou uma solicitação de logon para o satélite, o que poderia ter acontecido. Então, como isso foi possível? Como seu sistema ficou sem energia temporariamente? Bem, o ACARS pode ser alimentado por várias fontes para redundância. Então, privá-lo de eletricidade não é realmente tão simples. O Boeing 777 tem um gerador primário e um de reserva em cada motor, e qualquer um deles pode alimentar este sistema. Essa informação vem de um estudo detalhado feito por um grupo de pilotos experientes do Boeing 777, ao qual voltarei em breve. De qualquer forma, a única maneira de desativar o ACARS dessa maneira era para quem fez isso primeiro desligar todos esses 4 geradores. Isso ainda deixaria a unidade de energia auxiliar, que também pode alimentar o ACARS. Em 1977, a unidade de energia auxiliar inicia automaticamente se os geradores falharem. Mas isso leva algum tempo, e durante esse tempo, a unidade de energia auxiliar pode ser impedida de iniciar se alguém ligá-la manualmente e depois desligá-la novamente. O 777 possui ainda outra opção para energia elétrica, mesmo nesse cenário: a turbina de Arram, ou RAT. Ela gera energia suficiente para os sistemas críticos do avião, como displays de voo, controles fly-by-wire e sistemas de navegação. Mas isso não inclui coisas como o piloto automático ou comunicação via satélite. Então, como você pode ver, alcançar esse apagão teria sido muito complicado, e o retorno posterior dos sistemas ACARS disse aos investigadores algumas coisas diferentes. Primeiramente, tornou extremamente improvável que outro problema elétrico catastrófico tenha causado a interrupção das comunicações via satélite. E também, quando o sistema da aeronave se conectou novamente ao satélite mais tarde, ele não tinha nenhuma identificação válida da empresa e do voo, o que sugere que alguém definitivamente interveio manualmente e parou o sistema ACARS a partir do cockpit. Mas o que essa pessoa não percebeu foi que a identificação de voo removida não impediu o sistema de comunicação via satélite de ainda estabelecer um link com os satélites. Isso fez com que as mensagens fossem enviadas e recebidas cerca de uma vez por hora, apenas para checar se a conexão ainda existia. Essas conexões são geralmente chamadas de apertos de mão, termo que provavelmente você já ouviu antes. E houve um total de 7 delas após o desaparecimento da aeronave, sendo a primeira e a última conhecidas como solicitações de logon para o sistema. A busca pelo MH370 iniciou logo após seu desaparecimento e durou quase 3 anos inicialmente. A suspensão ocorreu em janeiro de 2017, com apenas 2 pequenas peças encontradas, supostamente da aeronave até aquele momento. A única razão pela qual essas partes foram encontradas foi porque elas haviam sido levadas à costa na África do Sul e na Ilha Rodrigues em Maurício, e durante os anos que se seguiram, cerca de 30 itens a mais, acreditava-se terem vindo do voo, foram encontrados na África, Madagascar e outras áreas no lado oeste do Oceano Índico. A Ocean Infinity, empresa que reiniciou a busca pelo MH370, está fazendo isso pela segunda vez. Eles buscaram pela aeronave pela primeira vez entre janeiro e junho de 2018.
A Ocean Infinity é uma empresa de alta tecnologia especializada na coleta de dados de alta resolução do leito marinho, usando navios dedicados, barcos remotos ou robóticos e veículos subaquáticos. Seus clientes geralmente incluem grupos de pesquisa, empresas de energia que buscam combustíveis fósseis ou instalam turbinas eólicas offshore, e empresas de comunicação que instalam cabos submarinos. Além disso, eles também realizaram buscas em alto mar após outros acidentes. Como em 2019, por exemplo, a Ocean Infinity usou 4 veículos subaquáticos autônomos, ou AUV, para procurar o Stella Daisy, um superpetroleiro sul-coreano que afundou em mau tempo em 2017. E essa busca foi finalmente bem-sucedida. Uma métrica-chave a se considerar é a velocidade. A Ocean Infinity alega cobrir vastas áreas rapidamente ao utilizar múltiplos pequenos veículos para pesquisar e mapear simultaneamente o fundo oceânico. A última busca da empresa, pelo MH370, em 2018, inicialmente deveria cobrir uma área de 25 mil km², ou cerca de 551 milhas quadradas. Mas eles acabaram cobrindo mais de 112 mil km², ou 43.240 milhas quadradas. Para referência, isso é pouco menos que a massa terrestre de Nova York, ou aproximadamente o tamanho da Bulgária na Europa. Então, em apenas 3 meses, a empresa conseguiu cobrir quase a mesma área que a primeira busca vinha fazendo por 2 anos e meio, o que é bastante incrível se você pensar sobre isso. Desde então, a Ocean Infinity também tem expandido e melhorando seus recursos, e isso por si só é um bom argumento para que a busca seja reiniciada. O novo contrato de 18 meses entre a Ocean Infinity e a Malásia, ainda responsável pela investigação, foi supostamente firmado. Agora, isso é muito tempo para uma empresa que já demonstrou que pode pesquisar áreas enormes relativamente rápido. Mas, como eu disse no início do vídeo, isso está em um contrato de não encontrou, não paga. A Ocean Infinity receberá 70 milhões de dólares se encontrarem a aeronave, mas se não encontrarem, não recebem nada pelos seus esforços. Então, além de sua reputação, eles também estão investindo muito financeiramente aqui, já que manter uma frota de navios e veículos remotos no Oceano Índico Sul por 1 ano e meio não vai ser exatamente barato. Com isso em mente, vamos dar uma olhada mais de perto em como a busca pelo MH370 na vastidão do Oceano Índico foi conduzida na primeira vez e o que mudou desde então. Como mencionei anteriormente, após os sistemas da aeronave restabelecerem a comunicação com o satélite, foram feitos 7 apertos de mão, que você provavelmente teria visto em mapas representados como 7 arcos concêntricos desenhados em raios irregulares. O que esses arcos realmente significam? Você pode pensar nesses sinais como uma espécie de sistema de posicionamento global. Bem, pelo menos mais ou menos. A Malaysian Airlines usava um satélite Inmarsat para o ACARS e outras comunicações via satélite de seus aviões. E nós sabemos o momento exato em que cada um dos sinais foi enviado pelo satélite. E também sabemos quanto tempo normalmente leva para a aeronave responder após receber o sinal. O tempo real de resposta, então, depende da distância entre a aeronave e o satélite, e a diferença entre o tempo esperado da chegada do sinal de retorno e seu tempo real de chegada é conhecido como deslocamento de tempo de rajada, ou Burst Timing Offset. No caso do receptor GPS no seu telefone ou outros dispositivos, seu telefone usa informações de tempo de 3 ou mais satélites para desenhar círculos na superfície da Terra, e onde esses círculos se encontram é onde você está. Agora, obviamente, estou simplificando as coisas aqui, mas o ponto é que os apertos de mão da Inmarsat entre o avião e o satélite efetivamente podem funcionar como uma conexão GPS com apenas um satélite. Como conhecemos a posição exata do satélite, podemos dizer que no momento de cada aperto de mão, a aeronave estava em algum lugar ao longo do círculo ou arco correspondente. Agora,
podemos excluir uma grande parte de cada círculo e ter um arco devido às limitações práticas de velocidade e alcance do Boeing 777-200 e RI, o veículo conhecido com o qual estamos lidando. Desde bem cedo na busca, os investigadores perceberam que poderiam restringir bastante a busca graças a esses pontos de dados. O foco da investigação inicial se voltou para o lado sul do arco, porque existem muitos radares que poderiam ter localizado a aeronave se ela tivesse virado para o norte em vez disso, e não havia nenhum vestígio dela lá. Com o tempo, os investigadores também obtiveram ainda mais informações a partir de seus dados. Além do deslocamento de tempo de rajada, também existe algo chamado deslocamento de frequência de explosão, que nos diz como a aeronave estava se movendo em relação ao satélite durante cada aperto de mão por causa de uma pequena mudança na frequência do sinal. Você pode pensar nisso como o barulho de uma sirene de ambulância que parece ficar mais baixo quando a ambulância passa por você e se afasta. Isso é conhecido como efeito Doppler, utilizado por radares convencionais para determinar a velocidade de aeronaves. Mas no caso do MH370, como o satélite estava muito acima no espaço, o desvio de frequência de explosão pode indicar se a aeronave estava subindo ou descendo durante cada aperto de mão. Há mais detalhes e pistas sobre os pilotos desse voo que eu abordei no meu vídeo completo, que vale a pena conferir se você ainda não o fez. Mas o ponto é que os investigadores e outros com acesso a essa informação têm estudado os possíveis trajetos de voo que os 7 apertos de mão de arco fixo podem seguir para restringir a possível área de busca. Eles também descobriram novas informações para acrescentar aos apertos de mão. Eu já mencionei um estudo piloto, o trabalho extremamente detalhado do capitão Patrick Blely e Jean-Luc Marchand, que mergulharam nos sistemas e procedimentos usados pela Boeing e pela Malaysian Airlines para tirar o melhor proveito das pistas que já temos. O outro estudo que mencionei no meu vídeo é de Richard Godfrey, um engenheiro de sistemas de aviação que construiu uma série de estudos envolvendo algo chamado Protocolo de Repórter, de Propagação de Sinal Fraco, ou WSPR. Isso é algo que foi originalmente iniciado por um astrofísico, o professor Joseph H. Taylor Jr., que também aconteceu de ser um entusiasta amador de rádio. Ele desenvolveu o de WSPR como uma maneira para os entusiastas de rádio testarem como as transmissões de rádio, feitas em diferentes frequências, se propagam por distâncias muito grandes. Mas também se descobriu que esses sinais podem ser afetados temporariamente quando encontram um obstáculo em seu caminho, o que causa anomalias nesse sinal. E mais importante para este contexto, esses dados de centenas de diferentes transmissores de rádio são então registrados em um banco de dados online de sussurros. Isso significa que eles podem ser analisados retrospectivamente, semanas, meses ou até anos após o fato. E há dados nesse banco de dados que remontam a 2008, bem antes do MH370 ter sido perdido em 2014. Agora, quero deixar absolutamente claro aqui que existem muitos céticos do Whisper por aí. De fato, o Whisper não foi criado para rastrear aeronaves ou outros objetos voadores. Entretanto, existem radares passivos projetados para detectar aeronaves utilizando transmissões de rádio existentes em uma região específica. Richard Godfrey, engenheiro de aviação que desenvolveu algoritmos para usar o WSPR desta forma, também o utilizou para rastrear outras aeronaves com rotas conhecidas, incluindo Boeing 777, e o do WSPR gera novos sinais a cada 2 minutos, potencialmente fornecendo assim muitos mais pontos de dados para estudo. Atualmente, a maioria dos estudos convencionais, como o do capitão Blely e Marchand, pressupõe que o MH370 seguiu uma rota mais ou menos direta ao se dirigir para o sul. Essa é uma suposição razoável, já que tudo mais neste voo sugere que quem controlava a aeronave queria evitar detecção. Mas os dados do Whisper de Godfrey mostram algo diferente. Em seu modelo, a aeronave também se desloca para o sul, mas não em linha reta.
possivelmente numa tentativa de se manter longe de vias aéreas movimentadas, indicando alguém tentando evitar detecção. Os dados do WSPR também correspondem bem com os 7 apertos de mão. Próximo ao final de seu caminho, os dados sugerem que a aeronave voou brevemente em um padrão que parece um 8, por volta do momento em que o combustível estaria acabando. Se isso aconteceu, pode indicar que quem controlava a aeronave procurava por navios ou qualquer outro tráfego que pudesse localizar o toque antes de desaparecer sob as ondas. Depois do meu vídeo no canal Venture Pilot, Godfrey publicou um novo estudo comparando a estimativa de sua equipe sobre o local final de descanso do MH370 com 2 novos pontos de dados do computador pessoal do capitão Zahir Shah, o piloto no comando do voo MH370. A linha azul conecta 2 pontos de dados que representam um voo simulado feito pelo capitão em seu simulador doméstico. E essa linha passa diretamente pela área onde os dados do sussurro de Hitch indicaram que o MH370 fez seu 8. Se isso for realmente verdade, definitivamente daria mais peso à sua investigação. Então, onde estamos agora? No ano passado, a Ocean Infinity propôs um plano para sua nova busca, incluindo 3 áreas diferentes, que planejam começar a explorar no outono de 2024. As negociações com as autoridades malaias se prolongaram e, em dezembro de 2024, finalmente, parecia que as coisas estavam progredindo e que um acordo estava em vigor, apesar do contrato não ter sido formalmente finalizado ainda. Em fevereiro deste ano, mesmo sem o contrato final assinado, a Ocean Infinity começou a mover seus ativos para o local, e a busca foi retomada no dia 26 de fevereiro. Então, quais são essas áreas que a empresa estará explorando? Enquanto gravamos, você pode acompanhar o principal navio da Ocean Infinity, a Armada 7806, navegando pelo Oceano Índico. Vou colocar o link na descrição e também aqui em cima, se descobrir como fazer isso. Em laranja e vermelho estão as antigas áreas de busca. As linhas brancas indicam as novas áreas que a Ocean Infinity investigará agora. E essas são as 2 áreas principalmente retangulares em ambos os lados da área já pesquisada ao redor do 7º arco. A área retangular mais ao sul dessas 2 se sobrepõe principalmente a um triângulo em amarelo que representa a nova zona de busca, proposta no estudo pelo capitão Blely e Marchand. Ao norte, uma área irregular branca indica uma região de busca menor, correspondendo perfeitamente ao estudo de Richard Godfrey. Novamente, esses são lugares que sabemos que a Ocean Infinity quer pesquisar, e os investigadores da Malásia aprovaram, e eu não posso dizer o quanto isso me deixa feliz. Não estou tentando debater quem está certo ou errado aqui. O ponto para mim, e tenho certeza que para todos os outros que têm trabalhado incansavelmente para tentar, você sabe, encontrar soluções para esse mistério, é que precisávamos reiniciar a busca, e esperamos colocar um fim a um dos maiores mistérios da aviação de uma vez por todas. Eu realmente espero que em breve saibamos mais sobre isso e que eles realmente encontrem a aeronave para que as famílias das vítimas dessa tragédia finalmente obtenham as respostas que estão esperando há 11 longos anos. Sou Peter Hernfeld e você está assistindo Mentor Now. Tenha um excelente dia onde quer que esteja e até a próxima. Tchau!